do grande trono branco. E para isso eu convido aos amados para abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20, onde estaremos lendo do versículo de número 11 até o versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 até o versículo de número 15. Eu quero que todos nos acompanhem nessa leitura da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, amados irmãos: o juízo final. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu confesso aos amados irmãos que esta mensagem é uma das mensagens mais duras de ser pregada. E sempre que eu vou falar sobre esse assunto, eu ministro esse assunto com muito temor e tremor no meu coração. Porque é uma realidade, é um fato, não é uma história, não é um conto da carotinha. Sim, é uma realidade que está para acontecer a qualquer momento. O juízo final. Quem é, amados, que vai estar no juízo final? Quem é que vai fazer parte desse auditório, desse grande juízo chamado o juízo final do grande trono branco? Amados, este céu que ora está azul, um dia ele vai se abrir. E a Bíblia diz que João teve uma visão. Que visão que ele teve? Uma visão, amados, de um grande trono branco. E lá ele viu alguém assentado sobre o trono. E diz o texto que de cuja presença fugiu a terra e o mar. Por quê? Porque o esplendor da glória desse juiz era muito grande. E aqui, amados, a Bíblia relata para nós quem são os personagens, quem são as pessoas que vão fazer parte dessa reunião. Essa reunião, amados, é uma reunião onde estará o maior contingente de pessoas nesta reunião. Porque diz a Bíblia que estarão lá os mortos, estarão os vivos, ou seja, todas as pessoas, desde Adão até o último bebê a nascer, estarão nessa reunião. E é bom lembrarmos que esse juízo aqui é o juízo final, não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardões. O tribunal de Cristo, a igreja vai receber os galardões pelos trabalhos, as obras que eles fizeram. Aqui é o juízo final, não é o tribunal de Cristo. Pois bem, o texto diz para nós quem vai estar lá. O texto diz que estarão lá os mortos, ou seja, todos os mortos ressuscitarão e estarão lá no dia do juízo final. Diz também que vai estar os grandes e também os pequenos. Quem são os grandes? Os grandes PhDs, os grandes doutores, os grandes filósofos, os grandes mestres estarão lá. Quem estarão lá, incluídos desses grandes que a Bíblia relata aqui? Presidentes, estadistas, imperadores,
desde Nimrod, Nero, Diocleciano, Domiciano, todos esses, Calígula, todos esses imperadores estarão lá. Quem mais estarão lá? Amados, presidentes da república, governadores, prefeitos, vereadores, todos os grandes estarão lá. Quem mais estarão lá? Diz a Bíblia, os pequenos, o simples trabalhador de pedreiro, o simples trabalhador de uma mecânica, o simples trabalhador que trabalha na área de limpeza de algum estabelecimento, ou seja, todos estarão lá, diante desse grande juiz, diante desse grande trono branco. E o que mais chama a minha atenção, amados, que o texto ele foi bem enfático a dizer para nós que cada um foi julgado um por um segundo as suas obras. E foi julgado de que forma? Aqui diz o texto que foram abertos livros. Nestes livros, amados, estavam ali todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo que nós fizemos, toda a história da nossa vida estão anotados nestes livros. Interessante observar também, amados, é a conjugação verbal. Aqui diz livros, ou seja, no plural. Subentende-se que são mais de um livro. Subentende-se que não é apenas um livro só, são vários livros. Depois que abriu vários livros, diz a Bíblia que abriu um outro livro. E este outro livro que foi aberto era o da vida. E diz o texto que quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E você que me ouve nessa noite pode se perguntar, Pastor Roberto, quais são estes livros? Que livros são esses que serão abertos nesse dia? Eu vou aqui, amados irmãos, mencionar um por um dos livros que serão abertos naquele dia. Número 1. O primeiro livro a ser aberto no dia do juízo final do grande trono branco é o livro da consciência. O que a Bíblia fala para nós sobre isso? Romanos 2, versículo 15 diz assim: os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. A nossa consciência, o nosso pensamento, irmão, neste dia, a consciência de muitos vai ferver. Sabe por quê? Porque vai lembrar do conselho da mãe, vai lembrar da mensagem que ouviu no culto, vai lembrar de uma pregação que ele assistiu na internet, vai lembrar dos versículos que ele já leu na palavra de Deus. E quando abrir o livro da consciência, não tem como ter desculpa. Vai mostrar ali todos os seus atos e vai mostrar também que muitas vezes a sua consciência te acusou. A sua consciência mostrou, ela falou para você, rapaz, isso está errado. Você não pode fazer isso. Você não pode entrar por este caminho. Isso que você está fazendo está errado. Quantas vezes nós fomos chamados a atenção pela nossa consciência e nós não demos ouvido à voz da nossa consciência. E o texto que eu li, fala sobre os nossos pensamentos. Imagine, amado, como se um filme se abrir aqui, mostrando os teus pensamentos, os meus pensamentos. Eu creio que muitos ficariam envergonhados. Porque quanta coisa você não pensa, que você não conta para ninguém, que você não fala para ninguém, porque são coisas feias. São coisas de baixo escalão. São coisas que você teria vergonha de contar para alguém. Teria vergonha de contar para tua esposa, para os teus filhos, para o seu pastor, para o seu colega. Mas naquele dia, quando o livro da consciência abrir e mostrar todos os teus pensamentos, tudo aquilo que passou, você não terá desculpa no dia do juízo final. Este é um dos primeiros livros a ser aberto, o livro da consciência.
Mas em segundo lugar, nós temos aqui ainda um segundo livro que será aberto naquele dia, que é o livro das palavras. Olha, amado, o que a Bíblia diz para nós sobre isso? O livro das palavras. Mateus 12, versículo de número 36. Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha só, todas as palavras ociosas. Há uma outra versão que diz palavras frívolas, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo final. Tem gente que fala o que quer, não pensa para falar, magoa as pessoas, xingam, falam palavrões, palavras de tudo quanto é tipo ela fala. E o que mais me entristece é que às vezes são palavras que se dizem pessoas que se dizem crentes, cantam no conjunto coral, ministram na igreja e alguns talvez são até obreiros. Mas naquele dia, ao abrir-se o livro das palavras, tudo que eu falei, tudo que eu proferi com os meus lábios, tudo que você falou, amado, está registrado no livro das palavras. Ninguém vai ter desculpa. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que não podia mentir. Eu não sabia que não podia falar coisas erradas. Eu não tinha noção do que eu falava. Tinha sim, porque a consciência muitas vezes te direcionou. Você não podia ter essa atitude. No dia do juízo final, abrir-se então o livro das palavras. Tudo que você falou está registrado naquele dia. Portanto, a partir de agora, você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo essa ministração, pense bem, o que você vai falar, o que você vai proferir, quais são as palavras que você falarão. Tenha um pouco mais de cautela, tenha um pouco mais de cuidado naquilo que você vai falar. Porque, amados irmãos, no dia do juízo final, as palavras estão registradas naquele livro e tudo que você falou virá à tona no dia do juízo final. Mas já acabou? Não, tem mais. Em terceiro lugar, abriu-se então o terceiro livro, que é o livro das lágrimas. Livro das lágrimas. O que a Bíblia fala para nós sobre o livro das lágrimas? Salmo 56, versículo de número 8, diz assim: tu contaste as minhas vagueações, não estão as minhas lágrimas no teu odre? Não estão elas todas no teu livro? Todas as lágrimas. Quantos maridos rudes, quantos filhos perversos, que trata sua mãe, trata o seu pai, quantos maridos tratam mal as tuas esposas, que fazem ela chorar, quantas mães que derramaram lágrimas por causa de um filho que é rebelde, cria um filho com todo amor, com todo carinho, o filho responde o pai, responde a mãe, se envereda para o mundo das drogas, da prostituição. Ah, querido irmão, todas as nossas lágrimas, todas as nossas lágrimas estão depositadas no odre de Deus. E estão também, amados, registrados no livro. E ao abrir este livro, você que fez sua mãe chorar, você que fez o teu pai chorar, você que fez o teu pastor derramar lágrimas, porque você desobedeceu a doutrina, você não quis andar nos caminhos corretos, você não obedeceu, querido. Quando abrir os livros das lágrimas, estarão tudo registrado naquele dia. Quantas pessoas, amados irmãos, que usam palavras duras, que maltrata, que fere, que vai lá no fundo da nossa alma, que nos faz derramar lágrimas, porque pessoas fizeram essa atitude para conosco.
Mas no dia do juízo final, guarde isso, amado. Guarde isso em nome de Jesus. Vai mostrar na tua frente, amados irmãos, tudo aquilo que você fez. Todas as pessoas que você fez chorar, derramar lágrimas por tua causa, no dia do juízo final. Ao abrir-se o livro das lágrimas, estarão todas registradas no livro de Deus. Mas, em quarto lugar, eu tenho aqui ainda, amados irmãos, um quarto livro que vai abrir no dia do juízo final. É o livro do pecado do corpo. O que é o pecado do corpo? O que a Bíblia fala para nós? Olha só, Salmo 139, versículo 16 e versículo 17. Versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais nem uma delas ainda tinha sido formado. O que é o pecado do corpo? Olha o que o texto diz para nós, amados irmãos. Antes que eu me formei, eu viesse ao mundo, no ventre da minha mãe eu já estava formado. Mas hoje, amados irmãos, estão tentando aprovar uma lei do aborto, estão tentando legalizar, para que uma mãe tenha direito se um filho nasce ou não nasce. Ah, querido irmão, quem sou eu para você para ter o poder de dar vida a alguém? Uma criança do feto, irmão, é uma luta para sobreviver. Eu não me recordo agora o nome, mas tem um médico americano, amado, que ele, com um projeto de microcâmera instalado e foi filmado dentro do ventre de uma mãe, a luta de um feto, de uma criança, quando está se formando pela sobrevivência. Ninguém tem o poder de tirar a vida. Esse médico, amados irmãos, passou a defender a criança e não mais praticar aborto. Pecado do corpo. São mulheres que querem decidir sobre a tua vida, amados irmãos. O que elas devem, o que não devem fazer com uma criança dentro do teu ventre. Isto é pecado diante de Deus. Isto é abominação. No dia do juízo final, ao abrir-se então o livro do pecado do corpo, vai constar que você praticou certos abortos. A Bíblia condena. Por quê? Porque ali é uma vida. Eu não posso tirar a vida de ninguém. Eu tirando a vida de um feto, de uma criança que está dentro do ventre de uma mãe, eu sou considerado um homicida. Eu sou um assassino perante a palavra de Deus. Mas, querido irmão, no dia do juízo final, quem praticou este pecado não terá desculpa diante do grande juiz, do grande trono branco, porque estará tudo anotado no livro de Deus. O texto foi claro, irmão. Antes que eu viesse ser formado, eu já existia. E o Senhor já sabia de tudo. Presta atenção, amados irmãos. Quem pratica esse pecado, deixa a criança nascer. Deixa a criança ficar com 3 meses de idade. Pega então um cabo de vassoura, um pedaço de pau, coloca na mão dessa mãe e manda ela bater até matar. Ela não vai fazer isso, sabe por quê? Porque ela vai ser presa, ela vai ser condenada. Só porque nasceu, eu não posso fazer mais, agora dentro de mim eu já posso? Que crueldade, irmão. Que crueldade, que falta de amor, que falta de compaixão, que falta de misericórdia. Mas, amados irmãos, o juízo final virá. O grande trono branco virá neste dia. Ninguém terá desculpa, porque tudo está anotado no livro de Deus. E neste dia, amados irmãos, ninguém vai poder fugir, porque a Bíblia diz que ele há de julgar um por um. Ele não vai ter pressa, não. Ele vai com calma. Ele vai com calma, com delicadeza, mas um por um será julgado no dia do juízo final do grande trono branco.
Eu sei que é uma palavra dura, mas eu preciso mostrar a verdade. Eu preciso mostrar a você da realidade da vida. Que muitos estão entrando por este caminho, amado, e sem saber que muito em breve, amados irmãos, isso vai acontecer. O juízo final é um fato, e contra fato não há argumentos. Você precisa receber essa palavra no nome de Jesus. Mas acabou? Não, não acabou. Nós ainda temos, amados irmãos, um quinto livro. Estamos aberto agora o quinto livro no dia do juízo final. É o livro da natureza humana. O que é o livro da natureza, amados irmãos? Vamos ler um texto? Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Levítico 20, versículo 13. Quando um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizerem abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre ele. Livro do pecado da natureza. Vai abrir este livro, vai constar lá que homens, mulheres deitaram com outras pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, como se fosse mulher. Mulher com mulher, uma sendo mulher, outra sendo homem. Amados irmãos, isto é abominação diante de Deus. O pecado do homossexualismo, a Bíblia sempre rejeitou. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, amado, por causa do pecado do homossexualismo. E o que mais machuca e o que mais dói, amado, é que hoje existem deputados, existem senadores que estão lutando no Congresso Nacional para aprovar esta lei, para que nós, pastores, possam então realizar um casamento de duas mulheres. Ah, irmão, dois homens. Nós não podemos aceitar essa aberração. Mas no dia do juízo final, ao abrir o livro da natureza, você nasceu homem, você tem que ser homem. Nasceu mulher, você tem que ser mulher. Mas, amados irmãos, estão querendo trocar a natureza. Estão querendo mudar algo que Deus fez. Mas neste dia não ficará impune, porque o juiz vai bater o martelo. E a sentença é para o lago de fogo que arde com enxofre. Esses senadores, esses deputados, essa liderança que apoia essa podridão, naquele dia estarão perante o juiz, perante o trono branco. E naquele dia, amados irmãos, eles não vão ter desculpa. Me pergunte, amados, me pergunte. Ninguém precisa ser teólogo. Ninguém precisa, amados, conhecer, ser muito inteligente, muito sábio, para saber que a união de dois homens é errado. Ninguém, qualquer criança de 4, 5, 6 anos sabe disso. Sabe que é errado, sabe que não pode, sabe que é pecado. Mas esses que ocupam cargos no Senado, ocupam cargos, amados irmãos, da nossa liderança, parece que estão com os olhos vendados. Satanás tem cegado os olhos desse povo que estão tentando aprovar esta lei. Mas em nome de Jesus, enquanto a igreja estiver marchando, caminhando nesta terra, nós seremos uma voz que clama no deserto e vamos lutar contra essa podridão, contra essas mazelas deste mundo. Não iremos aceitar o que esses homens estão querendo fazer, amados irmãos, com a população brasileira. Em nome de Jesus, no dia do juízo final, o livro do pecado do corpo, o livro da natureza serão abertos naquele dia. Ninguém terá desculpa. Mas, amados irmãos, em sexto lugar, nós temos ainda um sexto livro. Nós temos um sexto livro que será aberto naquele dia. É o livro da lei do Senhor. Olha, o Senhor tem lei? Tem. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre isso. Sexto livro, livro da lei do Senhor. Salmo
e 19. Salmo 119, versículo 33 e também o versículo 34. Versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-los-ei até o fim. Versículo 34. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Livro da lei do Senhor. Na lei do Senhor, amados irmãos, não consta que o homem pode adorar imagem de escultura. Na lei do Senhor, não consta que o homem pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres. Na lei do Senhor, também não consta que o homem pode criar fofoca, que o homem pode levantar falso testemunho. Não consta. Na lei do Senhor, também não consta que um homem pode embriagar-se, enveredar para o mundo das drogas. Não consta. Na lei do Senhor, amados irmãos, não consta que o homem pode, amados irmãos, subverter o Evangelho, criar heresia, nada disso. Mas na lei do Senhor, consta que você deve adorar um só Deus, ser homem, marido de uma só mulher, servir um só Deus, ser um homem sincero, não mentir, não ser um homicida. Mas se o homem entrar por este caminho, ele estará infringindo a lei do Senhor. E ao abrir o livro da lei do Senhor, amados irmãos, vai constar se você adorou imagem de escultura, se você traiu a sua mulher, se você era um homem de fofoca, uma mulher de fofoca, era um homem que criava panelinhas no meio da igreja. Neste dia, quando o livro dos evangelhos, o livro da lei do Senhor abrir, vai constar tudo isso. E se você cometeu esses pecados, amados irmãos, a resposta do juiz vai bater o martelo e dizer: para o lago de fogo eu não vos conheço. Irmãos, tudo o que nós quisermos aprender está na palavra. Deus é fiel. A tua palavra é fiel. Ela é, amado irmão, um guia. Ela é uma bússola. Esta palavra que está em minhas mãos nos ensina. Portanto, amados irmãos, só não aprende quem não quer. Só quem não quer aprender. Por isso, querido, o Evangelho, o livro da lei do Senhor será aberto naquele dia. Se você não cumpriu a lei do Senhor, se você não obedeceu a lei do Senhor, se não seguiu os parâmetros desta palavra, cuidado. Mas ainda há tempo, queridos. Ainda há tempo de você se corrigir. Ainda há tempo de você procurar consertar a sua rota, o seu caminho, para que você possa, então, queridos irmãos, passar a andar no caminho certo. Mas, queridos, vai abrir ainda um 7º livro. O 7º livro vai ser aberto naquele dia. Agora é o livro dos evangelhos. Preste atenção nisso aqui, irmão. Nunca ficou o mundo sem a pregação do evangelho. Nunca ficou o mundo sem ouvir a pregação do evangelho. Quando o homem não quis falar, Deus levanta a jumenta de Balaão. Quando o homem não falar, até as pedras vão de clamar. As árvores, os pássaros, tudo isso, irmão, mostra a grandeza de Deus. E o homem pode ver através da natureza, através do mar. Um pássaro cantando, a folha das árvores são testemunhas da existência de Deus. Mas no dia, quando abrir o Evangelho, o livro dos Evangelhos, ninguém terá desculpa que nunca ouviu a pregação do Evangelho. Ninguém vai ter desculpa: Senhor, eu não sabia da tua palavra. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que o Senhor existia, irmão. Tudo na natureza prega, fala de Jesus. Em toda a história da humanidade,
em toda a história da igreja, amados irmãos, nunca ficou sem testemunha. Nunca ficou sem testemunha. Para você ter um exemplo, olha só. Nós tivemos o Evangelho da Justiça, que foi pregado por Noé. Noé foi o herdeiro da justiça que condenou o mundo. No período diluviano, ele pregou o Evangelho. Depois, amados irmãos, tivemos o Evangelho da Lei, pregado por Moisés, lá em Êxodo 31, versículo de número 18. Depois tivemos o Evangelho pregado do Espírito, que foi o Evangelho pregado por Jesus. Tivemos depois o Evangelho no milênio. No milênio ainda haverá pregação do Evangelho no milênio. Muitos se converterão no milênio. Depois, amados irmãos, é o Evangelho da graça pregado pela igreja. É este Evangelho que eu estou pregando para vocês aqui nesta noite. Hoje eu prego o Evangelho da graça, ou seja, em toda a história da humanidade, em toda a história da igreja, nunca ficou sem a pregação do Evangelho. Então, no dia do juízo final, quando abrir o livro dos Evangelhos, vai constar lá que você ouviu a pregação do Evangelho, que você ouviu a exposição da palavra de Deus, que você ouviu alguém anunciar essa palavra. Ninguém vai ter desculpa. Ouviu o Evangelho, não recebeu, não aceitou o Senhor Jesus, para o lago de fogo. O juiz vai bater no martelo. A tua sentença é para o lago de fogo. Mas, amados irmãos, nós temos agora em 8º lugar, o 8º e último livro. É o livro da vida. O texto nós lemos diz, e abriu-se livros e outro livro e o da vida. Então, ao abrir o livro da vida, amados irmãos, o que é que tem que acontecer? O seu nome tem que estar lá. O meu nome tem que estar lá. Mas sabe o que vai acontecer, amados irmãos? De repente aconteça com alguém. Abriu o primeiro livro. Livro da consciência. Epa! Ele ouviu a sua consciência. Ele atendeu a sua consciência. Foi absorvido. Passou. Segundo livro. Livro das palavras. Era um homem sincero. Era um homem de palavras. Honrava aquilo que falava. Foi absorvido. Passou também no segundo livro. Abriu o terceiro livro. Livro das lágrimas. Era um filho amável. Um bom marido. Um bom filho. Uma boa mulher. Uma boa jovem. Foi absorvido. Passou no livro das lágrimas. Abria-se então o quarto livro. Livro do pecado do corpo. Não aceitava aborto. Era contra isso. Foi absorvido. Passou então. Abria-se então o quinto livro. Livro da natureza. Era um homem que não aceitava o homossexualismo. Era contra. Foi absorvido. Passa também. Livro da natureza. Depois abre então o livro da lei do Senhor.